Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia que agita o mundo alviverde chega como um furacão. O magnata grego Evangelos Marinakis, detentor de clubes como Olympiacos e Nottingham Forest, surge com uma proposta que faria qualquer dirigente tremer. O rumor circula nos bastidores, uma injeção bilionária no Palmeiras, visando transformar a estrutura do clube. O nome que, até pouco tempo, reinava distante nas especulações, agora ocupa manchetes e conversas de torcedores. O poder de fogo financeiro de Marinakis é conhecido desde suas aquisições na Europa. Após revitalizar o Olympiacos, reconduzindo o clube ao topo da Grécia e surpreendendo ao conquistar a UEFA Youth League e a Europa Conference League, sua ambição virou foco global. A chegada de sua proposta ao Brasil, embora ainda envolta em sigilo, carrega o peso de quem já opera com grandes números e planejamentos de médio e longo prazo. Dentro do Allianz Parque, a possibilidade de aporte estrangeiro divide opiniões. Há quem veja nos valores e no know-how trazidos por Marinakis uma chance histórica de investir com ousadia em estrutura, base e elenco. Outros, porém, defendem cautela, temem perder o controle sobre decisões cruciais e se tornar refém de interesses externos. O eterno dilema entre preservar a identidade e abraçar o modernismo financeiro se tensiona no Verdão. Em paralelo a esse movimento, o Palmeiras segue firme em suas competições. No Brasileirão 2025, ocupa a terceira posição com 43 pontos em 20 jogos, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro. Os números revelam consistência: 13 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, saldo de gols positivo, indicativo de um time competitivo e ambicioso, potencializado por sua formação e por reforços estratégicos. A temporada do Verdão não se resume ao Brasileirão. Na Libertadores, o time avançou até as quartas de final. Na Copa do Brasil, foi surpreendido nas oitavas. No Paulista, ficou com um vice. Além disso, disputou o Mundial de Clubes, chegando até as quartas de final, uma campanha que traduziu força e respeito no cenário internacional. No elenco, o investimento chegou com força. Vitor Roque, destaque jovem recém-chegado do Barcelona por cerca de 25 milhões de euros, já brilha com gols e assistências. Outro reforço de impacto foi Ramon Sosa, contratado junto ao Nottingham Forest, clube de Marinakis, por cerca de 12,5 milhões de euros, uma ponte direta com o magnata. São nomes que traduzem ambição e resultados imediatos. A gestão comandada por Abel Ferreira enfrenta dilemas cruciais: aproveitar talentos da base, investir em contratações pontuais, manter o ritmo e, sobretudo, decidir se abre as portas para alianças estrangeiras. A possível proposta de Marinakis não chega como simples oferta financeira, ela impõe questões sobre o futuro do clube, sua autonomia e legado. Caso se confirme, o aporte bilionário poderia transformar a realidade do clube, fomentando infraestrutura, segurança, centro de treinamento e modernização de categorias de base. Mas, como demonstram casos similares, isso pode vir acompanhado de cláusulas complicadas, participação em vendas futuras de jogadores, imposição de intercâmbio com outros clubes do investidor, divisão de receitas ou até percentuais sobre o passe dos atletas. Há ainda um elemento simbólico nesta história. O Palmeiras, maior detentor de taças nacionais e internacionais, sempre pautou sua identidade em raízes populares e gestão democrática. Uma parceria com um investidor estrangeiro esbarra na tradição de independência política e esportiva que sustenta a sua narrativa junto à torcida. Enquanto isso, o clube segue em campo com solidez. O artilheiro do Brasileirão ainda não é palmeirense, mas Flaco Lopes aparece entre os principais goleadores da competição, com 6 gols. A coesão tática, aliada a um meio-campo eficiente, mantém o Verdão entre os candidatos ao título nacional e a honrar sua reputação. A torcida, claro, reage em diferentes tonalidades. Há entusiasmo, expectativa por novos investimentos e reforços de peso. Mas também resistência, crítica à ideia de entregar a chave do cofre a um investidor externo. Redes sociais se inflamam, discussões se acirram, e a arquibancada virtual ecoa um grito: o clube é nosso. Do ponto de vista jurídico,
o Palmeiras ainda não recebeu qualquer proposta formal. O que circula é especulação e monitoramento atento dos movimentos de Marinakis no mercado. Caso avance, o tema seria levado ao Conselho Deliberativo, onde aliados e opositores debateriam termos, impactos e garantias para o clube. No Planalto Paulista, o clima é de mobilização. Diretorias, conselheiros, assessores jurídicos e até antigos ídolos acompanham com ansiedade o desenrolar da história. Tudo isso enquanto o time continua sua trajetória nos gramados, equilibrando pressão, performance e um possível novo capítulo da era moderna palmeirense. À medida que os rumores ganham corpo, a diretoria do Palmeiras adota uma postura estratégica, silêncio calculado. Nenhum dirigente se pronunciou oficialmente até o momento, o que, por si só, já alimenta as teorias de bastidor. A ausência de negativas contundentes, somada ao histórico de negócios de Marinakis com clubes de perfil semelhante, é combustível para a especulação. Fontes próximas ao empresário grego indicam que sua intenção não é apenas comprar parte do clube, mas implantar um modelo de sociedade anônima do futebol, SAF, onde ele teria participação majoritária, cenário que causaria uma reviravolta sem precedentes na história alviverde. O momento em que essa possível proposta surge também é emblemático. O clube vem de uma sequência de temporadas de sucesso, mas enfrenta pressão crescente por títulos internacionais e pela modernização da gestão. As recentes eliminações em torneios mata-mata e a oscilação no desempenho em jogos decisivos acenderam alertas internos. A chegada de um investidor bilionário poderia soar como solução mágica para problemas antigos, mas também impõe desafios institucionais profundos. Há quem diga que Marinakis vê no Palmeiras a joia mais valiosa do futebol sul-americano. A estrutura do Allianz Parque, o potencial de engajamento da torcida, os projetos sociais, a base de formação de talentos e a presença consolidada no cenário midiático nacional formam um ecossistema esportivo atrativo. Em outras palavras, um terreno fértil para plantar a semente de um projeto ambicioso e lucrativo, que expanda ainda mais os tentáculos do império esportivo do empresário europeu. Não à toa, nos bastidores do mercado internacional, o nome do Palmeiras já vinha sendo sondado como alvo de fundos de investimento desde 2023. Entretanto, nenhum deles dispunha da combinação de poder financeiro, influência no futebol e disposição política como Marinakis. Sua trajetória na Premier League com o Nottingham Forest e seus contatos na UEFA dão ao grego um diferencial competitivo que assusta e fascina, ao mesmo tempo, o núcleo duro da cúpula palmeirense. Enquanto a presidência do clube, hoje sob o comando de Leila Pereira, analisa os riscos e benefícios de uma possível proposta formal, alguns conselheiros veteranos já se posicionaram publicamente contra qualquer tipo de cessão de controle. Para eles, o Palmeiras deve seguir independente, priorizando a autossuficiência e o modelo associativo, mesmo que isso limite o poder de investimento frente a concorrentes com capital estrangeiro. A questão, portanto, deixa de ser apenas financeira e se torna também política e ideológica. Do outro lado, há um grupo crescente de conselheiros e membros da diretoria que enxergam na proposta a possibilidade de blindar o Palmeiras contra crises futuras, ampliar sua marca internacional e realizar investimentos estruturais em todas as áreas do clube. Esses nomes argumentam que, com cláusulas bem amarradas, o controle do futebol pode ser parcialmente transferido sem comprometer a identidade institucional, desde que os valores sejam compatíveis com o peso da camisa alviverde. Abel Ferreira, treinador do Verdão, ainda não se manifestou diretamente sobre o assunto, mas nos bastidores comenta-se que ele estaria entusiasmado com a chance de trabalhar com mais liberdade orçamentária. Conhecido por sua exigência em reforços pontuais e por valorizar um elenco competitivo, o português entende que um Palmeiras mais forte financeiramente permitiria não só manter os talentos da base, como também trazer atletas de peso internacional. A eventual parceria com Marinakis poderia ser, para ele, o cenário ideal para construir um novo ciclo de conquistas. Enquanto os bastidores fervem, o elenco do Palmeiras mantém o foco em campo. A comissão técnica tem blindado os atletas das especulações, mas não é possível ignorar que o burburinho já alcança os vestiários. Jogadores como Endrick, que retornou por empréstimo após passagem pelo Real Madrid, e o zagueiro argentino Alan Franco, recém-contratado, teriam sido sondados por representantes ligados a Marinakis sobre planos futuros, caso o investimento se concretize. A SAF, modelo que permite que investidores assumam o futebol dos clubes,
é uma realidade no Brasil, com exemplos como Cruzeiro, Botafogo e Vasco. No entanto, cada caso apresenta particularidades. A proposta para o Palmeiras, segundo rumores, ultrapassaria a marca dos 3 bilhões de reais, o que transformaria a negociação na maior da história do futebol brasileiro. Os números, embora ainda não oficiais, impressionam e colocam o clube em uma encruzilhada: aceitar a fortuna grega ou manter o controle total sob risco de ficar para trás no cenário global. Os torcedores, organizados ou não, já começaram a se mobilizar. Grupos pró-independência criaram campanhas nas redes sociais, defendendo que o Palmeiras não está à venda. Em contrapartida, jovens torcedores e influencers do universo esportivo veem com bons olhos a possibilidade de tornar o clube mais competitivo e presente nas grandes decisões do futebol mundial. A divisão é clara, intensa e crescente. A história do Palmeiras sempre foi marcada por grandes decisões em momentos cruciais. Desde a refundação após a Segunda Guerra Mundial até a conquista da Tríplice Coroa em 2020, o clube se moldou na adversidade e na ousadia. Marinakis, com seus bilhões e sua visão expansionista, representa justamente esse dilema: manter o status atual ou dar um salto sem precedentes, mesmo que isso custe a autonomia histórica da instituição. A postura de Leila Pereira será determinante nos próximos capítulos. Empresária de sucesso, ela sabe que um movimento dessa magnitude pode marcar seu mandato de forma definitiva. Aceitar a proposta pode colocá-la como visionária, recusá-la, como guardiã da tradição. Mas ambos os caminhos têm riscos e consequências. A presidência sabe disso e costura apoios silenciosos, tanto dentro quanto fora do clube. Enquanto isso, Marinakis segue sua estratégia à moda europeia: silêncio, estudo de cenário, sondagens indiretas e abordagem firme apenas quando o terreno estiver maduro. É assim que agiu ao adquirir o Nottingham Forest. É assim que pretende agir agora. O Palmeiras, nesse jogo, precisa decidir se vai jogar com as mesmas cartas ou se retirará à mesa antes da aposta bilionária ser feita. Os bastidores seguem tensos. Reuniões a portas fechadas, telefonemas internacionais, consultas jurídicas e estratégias de contenção de danos compõem o cenário atual. A possibilidade de SAF mexe com todas as estruturas do clube, do marketing ao futebol, da base ao profissional, da arquibancada ao conselho. E quanto mais o tempo passa, mais essa decisão deixa de ser apenas administrativa, ela se transforma em uma escolha sobre o próprio futuro da instituição. No meio de tudo isso, o torcedor palmeirense segue vivendo dias de ansiedade, expectativa e incerteza. Acostumado a conquistas e protagonismo, ele se vê agora diante de uma pergunta que nunca precisou responder com tanta seriedade: o que significa, de fato, ser dono de um clube? Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O cenário que se desenha à frente do Palmeiras é daqueles que definem eras. Uma proposta dessa magnitude, vinda de um magnata com histórico agressivo de investimentos, não se trata apenas de uma negociação, é um divisor de águas. O Palestra, que por tantas décadas construiu sua história com suor, paixão e identidade própria, se encontra no limiar entre o romantismo de sua trajetória e o pragmatismo do futebol moderno. Marinakis não é apenas um bilionário interessado em um clube, ele representa um modelo de gestão que pode reescrever o DNA de uma instituição centenária. Ainda que os números não tenham sido oficialmente revelados, fala-se em cifras superiores a 3,5 bilhões de reais, com promessas de investimento em infraestrutura, modernização do centro de excelência, reforços de peso e construção de um novo CT exclusivo para a base. O interesse de Marinakis inclui também os direitos comerciais, marketing global e a internacionalização da marca Palmeiras, com a criação de escolinhas e centros de formação em diversos países. É um projeto de longo prazo, mas que exigiria, em contrapartida, poder total sobre o futebol e as decisões estratégicas do departamento esportivo. Do ponto de vista jurídico, o estatuto do clube prevê etapas rígidas para uma transição desse porte. Seria necessário um estudo técnico, apresentação formal ao Conselho Deliberativo, aprovação por maioria qualificada e, em alguns cenários, até uma Assembleia Geral com sócios. Esse processo, se iniciado,
pode levar meses e, mesmo aprovado, precisaria respeitar limites impostos por lei para não ferir princípios de governança, transparência e responsabilidade institucional. O Palmeiras, apesar da sedução do capital, não pode se dar ao luxo de se precipitar. Enquanto isso, os olhos do mundo já estão voltados para o Brasil. A possibilidade de um dos clubes mais vitoriosos do país entrar no radar do capital estrangeiro em um nível tão elevado atrai a atenção da mídia internacional, investidores, agentes e olheiros. A América do Sul, por décadas considerada um celeiro de talentos e não um destino final de grandes projetos, pode estar prestes a presenciar um ponto de virada, com o Palmeiras liderando essa nova rota. O impacto no mercado interno também seria imediato. Clubes como Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo observam com atenção os movimentos do Verdão. Uma injeção bilionária pode desequilibrar completamente o cenário competitivo nacional. A rivalidade, já acirrada, ganharia novos contornos com um Palmeiras turbinado por recursos europeus e estrutura de primeiro mundo. Essa movimentação poderia acelerar projetos de SAF em outras instituições, criando uma nova era no futebol brasileiro, marcada pela profissionalização, mas também pela centralização de poder. Leila Pereira, ciente do peso histórico do momento, tem se reunido com conselheiros, empresários, representantes jurídicos e até membros do governo estadual. A proposta de Marina Kiss, embora tentadora, não é simples. Envolve renúncia de parte da autonomia, adaptação de modelos europeus à realidade brasileira e riscos de ruptura com parte da torcida. Mas também oferece a possibilidade de transformar o Palmeiras no clube mais poderoso do continente, abrindo caminho para hegemonia duradoura e protagonismo global. No vestiário, o clima é de tensão controlada. Abel Ferreira, apesar da blindagem pública, já trabalha com possíveis cenários. Se vier o investimento, o planejamento para 2026 muda drasticamente. Novos reforços, staff ampliado, metodologias de ponta e até intercâmbio com o Nottingham Forest e o Olympiacos podem virar rotina no dia a dia alviverde. A comissão técnica, como é de praxe, está preparada para todos os desdobramentos. Mas internamente, há quem veja na chegada de Marina Kiss um risco ao estilo de trabalho consolidado pelo treinador português nos últimos 5 anos. Entre os torcedores mais experientes, há uma saudade que se mistura ao medo do futuro. Eles se lembram dos tempos difíceis, das reconstruções, da luta para voltar ao topo. E temem que a alma do clube se perca em meio a cifras e contratos. O que é ser Palmeiras, afinal? É vencer, sim, mas é também resistir, reconstruir e manter o controle sobre o próprio destino. Uma SAF pode facilitar vitórias, mas pode também diluir a essência de uma instituição construída com suor, lágrima e paixão popular. Por outro lado, uma geração mais jovem enxerga o futebol de maneira diferente. Cresceu vendo clubes europeus dominando o cenário global com estruturas empresariais. Viu o Citigroup revolucionar o futebol moderno. Assistiu à transformação do Newcastle com a chegada de investidores do Oriente Médio. Para esses torcedores, ver o Palmeiras seguir esse caminho não é traição, é evolução. Eles desejam competir de igual para igual com os gigantes do mundo, e para isso, argumentam, é preciso capital, gestão moderna e visão de mercado. As próximas semanas serão decisivas. Espera-se que Marina Kiss envie uma proposta oficial com termos concretos. Se isso ocorrer, a direção do clube precisará definir sua posição, convocar votações, lidar com a imprensa e, sobretudo, ouvir sua torcida. O Palmeiras, mais do que nunca, precisa equilibrar passado, presente e futuro para tomar a decisão mais importante de sua história recente. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa, o clube não será mais o mesmo. Seja mantendo sua estrutura atual e recusando a proposta, seja aceitando e abraçando a era da SAF bilionária, o Palmeiras estará redefinindo sua identidade diante do mundo. As consequências dessa escolha ultrapassam os gramados e tocam no coração do que significa ser palmeirense. A pressão sobre a presidência é enorme. Leila tem consciência de que, seja qual for sua decisão, ela será julgada por décadas. E não apenas por conselheiros ou sócios, mas por milhões de torcedores apaixonados espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
Ela poderá ser lembrada como a líder que levou o clube a um novo patamar ou como aquela que abriu mão da soberania alviverde em troca de cifras bilionárias. O peso desse momento é incalculável. Nas ruas, bares, redes sociais e arquibancadas, o assunto domina as conversas. A possível chegada de Marinakis já é parte do imaginário do torcedor. E enquanto a bola rola no Allianz Parque e em estádios de todo o Brasil, paira no ar a sensação de que algo grandioso está por vir, para o bem ou para o mal. E assim, o Palmeiras escreve mais um capítulo de sua história, talvez o mais decisivo desde sua fundação. Entre a tradição e o futuro, entre o sangue italiano que deu origem ao clube e os bilhões que podem redesenhar seus próximos 100 anos, o Verdão vive um momento de inflexão. Um momento que exigirá coragem, lucidez e, acima de tudo, fidelidade ao que sempre o tornou diferente, sua alma. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.